Encontros e Risos foi uma ampliação do nosso olhar de formação para quem atua na área de elenco dentro do grupo, e esse processo fez com que a gente tivesse tempo, engajamento e recurso para ir mais fundo sobre o que é a arte do palhaço dentro do contexto hospitalar, do que é o terceiro setor e como o palhaço trabalha dentro de uma organização social e qual que é a sua relação com os parceiros, com a sociedade, o que a gente entrega. 100 voluntários passaram pelas capacitações, que duraram em torno de 250 horas. Como contrapartida, eles ofereceram para a sociedade mais de 140 ações entre intervenção artística e cênica em ambiente hospitalar, apresentação de espetáculo em escolas públicas, e com isso nós chegamos aí a um alcance de mais de 20 mil pessoas. Eu estou no Nariz Solidário desde 2017. A minha formação é educação física, mas eu trabalho com o circo há mais de 12 anos. E daí comecei com a palhaçaria no Nariz Solidário. Eu entrei no Nariz Solidário em 2017, então já faz 5 anos. Eu entrei no Nariz Solidário no processo seletivo de 2016, daí comecei a atuar como voluntário em 2017. Eu queria conhecer como era essa atuação dentro dos hospitais. A arte, para mim, ela tem um recorte dentro do terceiro setor, de uma organização social que ela precisa transformar. E além desse olhar subjetivo que a gente sempre defende, e que às vezes não é nem tão mensurável, é meio intangível, dentro de uma organização social é um pouco diferente, porque a gente precisa comprovar que o trabalho que a gente faz, ele funciona. Nesse projeto Encontros e Risos, eu participei como atuante no hospital e também oficineiro. Foi um convite do Eduardo para entrar como oficineira, então para fazer parte do processo seletivo, desde o começo da escolha ali de quem iria participar, mas também na parte de oficinas de palhaçaria e também com o meu tema de circo, para trazer essa parte de técnica circense para os participantes do processo. É um trabalho de formação de novos voluntários, então a gente traz a nossa experiência. Eu já dava aula, mas para crianças, aí dar aula para adulto foi um desafio muito grande para mim, só que aí eu percebi que para criança você tem que criar uma história para poder fazer um jogo, uma brincadeira. Para adultos não, você tem que fazer eles acreditarem no jogo. Que a gente conseguiu ver resultado do nosso estudo, do nosso trabalho nos novos voluntários que chegaram. Eu estava num momento bem ruim assim da minha vida, comecei a pesquisar e vi essa proposta, assim, sabe, de se relacionar com as pessoas, de olhar olho no olho, de viver aquele momento, de construir relações. Para mim era um mundo completamente novo, assim. Eu não tinha feito nenhum outro curso de palhaçaria especificamente, Começou a abrir a minha mente e ter todas essas experiências que, querendo ou não, acaba sendo muito difícil de explicar para as outras pessoas, que não tem essa vivência, o que é, como que a gente se sente, como que isso afeta a gente. Você vê aquele adulto todo retraído, todo virando a criança que você sabe que todo mundo tem, é muito lindo. E brincar, sorrir, e às vezes até ficar bravo porque não conseguiu fazer exercício, é legal de ver. Às vezes eu vinha aqui para as oficinas e acontecia assim, eu não vou fazer isso. Ou então eu via que um ia primeiro, aquela coisa assim, vai você primeiro. Porque dava medo de algumas propostas que eram colocadas para que a gente fizesse e que eu nunca tinha passado por aquilo. Que você vê que tem uma vivência, tem uma vida ali, não é só aquele robô. E eu saía daqui melhor para poder tá com uma formação, tá mais preparada para visitar os lugares assim. Como contrapartida, a gente entrega o resultado desse projeto e dessas formações. As intervenções artísticas de forma gratuita em Hospital do SUS, aqui de Curitiba e região, e também algumas apresentações de um espetáculo chamado Desafio Sem Fio em escolas públicas. No espetáculo Desafio Sem Fio, nós fizemos uma conversa e pensamos em montar algo
que fosse voltado para os jogos infantis. É um lugar de revisitar, que é importante, que fazem parte também da nossa cultura, né? Mas também a gente percebe que vão perdendo lugar essas atividades online. Fez um processo de lembrar e brincar um pouco com as brincadeiras de pega-pega, mãe se esconde, e a partir daí foi vindo as cenas, né? Mas para brincar com essa situação, para ver se a gente estimula a prestarem mais atenção nessas brincadeiras. Tem vários momentos de negação assim no espetáculo, né? E a gente sente que as crianças elas ficam torcendo, né? No momento que a gente pega o celular, as crianças ficam tipo, vai lá brincar. Né? Então a gente vê que tem uma participação muito grande assim das crianças. Elas gostam, elas querem brincar junto. A palhaçaria ela muda, gente. Se não transforma quem realiza, fica muito difícil da gente falar que ela está transformando o ambiente, que ela está transformando a vida de outras pessoas. Então ela me ajudou com muitas coisas pessoais, assim. Dentro desse processo eu perdi minha mãe, faleceu de câncer, e por um momento eu como acompanhante eu recebi a palhaçaria, eu vi o quanto isso era importante. Já era palhaça, já estava no hospital, mas naquele momento eu fui como acompanhante e recebi a visita de palhaço. Eu vi assim o quanto mudou para mim e o quanto mudou aquele lugar do hospital. Eu pensei assim, gente, palhaça? Cara, eu não sou palhaça, eu nunca vou ser palhaça. Porque às vezes a gente tem dentro da gente mesmo essa sensação de que é difícil ser leve, né? E aí quando a gente entra já na linguagem do palhaço e consegue analisar todo o contexto, desde o início, quando a pessoa chegou aqui crua dessa linguagem e vai para a primeira intervenção dentro do ambiente hospitalar, a gente conseguiu ver nesse projeto o nível de maturidade, o nível de profissionalismo, o entendimento daquilo que a gente faz. Foi muito assim, como se fosse uma extensão, né? Então, depois de toda a preparação que a gente teve, foi como uma continuação natural do processo. Aqueles estímulos e os exercícios que a gente estava praticando, e de repente a gente estava, né, praticamente fazendo a mesma coisa, só que ao invés de brincar entre a gente estava brincando com os pacientes, com os funcionários, com todo mundo que a gente encontrava ali no hospital. Você vê a dupla mesmo, quando eles estão muito desesperados, eles se unem, que foi o que a gente aprendeu aqui. Quando um tá com medo, o outro tá mais com certeza, eles começam a se juntar, coisas que eles aprenderam aqui, cria uma fortaleza. As oficinas em si, elas dão ferramentas para eles poderem trabalhar no hospital com mais confiança. Quando eu me preparei, né, e pus o tal do nariz, o nariz tem um peso, gente, esse nariz ele tem um peso, é um peso positivo, mas ele tem um peso muito grande. Não é só colocar o nariz e colocar uma roupa aí para dentro de um ambiente hospitalar. E olha o complemento, ele fecha você se preparou, tudo se maquiou, botou o jaleco, aí pá, põe o nariz. Uau! Agora eu já não sou mais a Cleusa, eu já sou a Bibiana. O corpo muda. Eu vejo muita importância nesse pensar nessa capacitação. A palhaçaria ela tem muito algo relacional, meio de empatia, mas ela também tem muita técnica, a gente também tem que ter muito cuidado com as coisas, porque é isso, a gente vai ter uma relação e como é que eu vou me relacionar com os outros? Quando a gente olha para trás e vê aquela pessoa que chegou aqui, por exemplo, crua, que não sabia nada, né? Só tinha ali a vontade de fazer. E no primeiro contato com o hospital, com a sua dupla, com aquela construção ali de palhaço, já naquele momento ali, não agora. Você vê construir jogos incríveis, com estado de presença incrível, funcionando a triangulação, a escuta, a generosidade no jogo e também se emocionando com o trabalho que está realizando. É aquele momento que fala assim, poxa, eu cumpri a minha missão. É um processo de duas mãos, né, que você também recebe muito. Eu sinto que eu sou realmente outra pessoa, assim, foi uma transformação completa e às vezes até é estranho pensar, assim, tipo, como que eu era lá atrás. Não uma transformação para uma pessoa diferente, mas muito mais próxima de mim mesma. Eu tive duas experiências, né, duas visitas,
E a primeira foi legal e a segunda foi mais legal ainda. É indispensável e é fundamental que a gente continue tendo esse tipo de projeto. Quanto mais houverem capacitações, mais a gente vai conseguir construir não só palhaços e palhaças que atuam em um ambiente X ou numa linguagem Y, mas pessoas que vão multiplicar um olhar mais cidadão, mais responsável na sociedade, mais igualitário, mais justo. E eu tenho só a agradecer assim, aos mecanismos de leis de incentivo que dão oportunidade para que a gente possa construir projetos cada vez mais profissionais e também as empresas que apoiam a gente, né? No caso desse projeto, o Ibanks. Muito obrigado por acreditarem na gente e dar ainda mais combustível para que a gente possa chegar a mais pessoas de forma mais democrática, personalizada, humana.